reflexões que eu preparei para hoje, cujo título é A Certeza da Vitória. Muitos devem ter lido, visto o título e achado curioso, diferente um pouco, né? E esse estudo eu organizei pela primeira vez em 2022, quando a gente estava num momento crítico da pandemia e todo mundo muito desesperado por diversas razões, preocupados, sem saber o que viria pela frente, sem saber como sairíamos de toda aquela situação. E naquele momento, então, com os estudos que eu fazia, o que eu estava lendo naquela época, e a gente teve muito tempo, né, para ler, ficar mais introvertido e pensar a respeito de como as coisas seguiriam a partir dali, me veio a certeza da vitória, baseado em várias pequenas vitórias que eu via acontecendo em diversas ocasiões, e mais tarde um pouco confirmado pela vitória que tivemos, né, naquele momento difícil, com sofrimento, com perdas, com muitas lágrimas em alguns momentos, mas numa avaliação geral, uma vitória, que vem se consolidando a cada dia, a cada mês, a cada ano. E esse estudo, pelo menos uma vez por ano, ou aqui ou em outras casas, eu trago a certeza da vitória e cada vez mais enriquecido de outras informações e de outras reflexões que vieram me acompanhando, como todos nós, né? A gente vai melhorando, vai ficando mais esclarecido em diversas questões. E hoje, então, a certeza da vitória. Uma coisa não mudou daquele primeiro momento para hoje. Detalhe, eu coloco ali embaixo de vermelhinho, origem humana e os processos reencarnatórios. Porque esse é um tema que ele é menos um pouco religião e um pouco mais ciência e filosofia, né? No final, sempre os três pilares da doutrina espírita: ciência, filosofia, religião. Mas dessa vez, até pelas minhas bases de formação biológicas, com bastante coisa da biologia, da evolução e de obras muito interessantes que tratam desse assunto. Questões ainda atuais, que são comuns a todos nós, que naquele momento, né, estavam bem realçadas em nossas mentes, em nossos corações, e que ainda permanecem, e que permanecerão por um tempo ainda. De onde viemos, para onde vamos, estamos caminhando na direção certa, e o que nos aguarda, né, no final dessa existência e das próximas existências. Nós já vimos hoje na aula da manhã que tudo depende só de nós. A conexão e a vibração que a gente deseja carregar conosco mesmos e com os espíritos, com o plano espiritual, depende só de nós. E essa certeza da vitória, ela já havia sido trazida, né, em vários momentos, quando Jesus nos deu os seus ensinamentos nas parábolas, né, nas pregações. E curiosamente, mesmo não estando nas escrituras, nos evangelhos, né, eu inicio com uma passagem do livro A Boa Nova. No capítulo 4, intitulado A Família Zebedeu, e eu sempre trago, né, a Boa Nova aqui, porque é um livro fantástico, é um livro que toda vez que você lê, né, Humberto de Campos teve ali a
a sabedoria e a condição de trazer as palavras de uma forma que, quando eu leio, se eu fechar os olhos, eu consigo imaginar a cena como se fosse um filme. Da mesma forma que foi trazido para ele aquelas informações em forma de filme. Ele revendo os filmes das passagens que ele relata para Chico nesse livro. Então, nesse capítulo 4, a família Zebedeu, logo depois que Salomé, que é a mãe de João e Tiago, nos traz aquela passagem famosa onde ela pede para Jesus que os filhos se sentassem à sua direita e à sua esquerda no reino. E Jesus fala: primeiro eu preciso saber se eles vão querer beber do meu cálice. E aí então, um pouco mais à frente, Jesus fala para Zebedeu, Tiago e João do bom combate. E é muito interessante porque naquela época o mais comum combate que os hebreus, né, e que todas as civilizações experimentavam era o combate físico, era a guerra, né, a subjugação, o ataque, a morte, o assassinato do inimigo. E Jesus vem com uma ideia toda nova de bom combate. Porque Zebedeu sugere a Jesus, quando ele fala sobre a boa nova, de que eles teriam que organizar um exército para defender as causas da boa nova, mas um exército no sentido daquele tipo de combate. E aí Jesus, né, já naquele momento, para mim, me deu a prova da certeza da vitória. Porque ele nos diz o seguinte, né, a passagem nos diz o seguinte: Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Porque já havia um impasse, já havia uma diferença entre o que Jesus trazia e o que a lei, né, trazia. Então já começou ali a haver um problema de divergência entre os ideais, entre as propostas. E aí Jesus responde: em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. O júbilo e a energia, nada de arma, nada de espada, nada de lança, né? Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. E ele continua: se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que, para nós outros, estará sempre de pé. É aquela ideia de que mesmo na ignorância, em algum momento, nós vamos nos esclarecer, nós vamos abrir a mente, nós vamos ser tocados pelo amor ao próximo e pela reforma íntima, no bom sentido e na boa direção. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Nenhuma ovelha se perde, mas vale o júbilo por um irmão que foi resgatado do que 99 que permaneceram, né, no pasto. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz, a voz de Deus, se manifesta com mais retumbância. Então, naquele momento, nessa passagem, que não foi relatada nos evangelhos, mas que Humberto de Campos nos trazem a boa nova, né? E aí olha a importância das obras espíritas nos revelando mais detalhes sobre aqueles acontecimentos. Eu já tive certeza da vitória. E aí, a primeira pergunta que eu faço é: nós somos verdadeiros discípulos de Jesus? Eu criei, então, um caminho, passando por esses 4 tópicos aqui, né? De onde viemos, pela caminhada evolutiva da humanidade, chegando na concepção e no entendimento da imortalidade da alma, e aí alcançando, então, a perseverança e a vitória. De onde viemos?
A primeira obra que eu quero, a segunda obra, né, que eu quero citar aqui agora, a partir de agora, é A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é um livro espetacular, muito bom, de entendimento médio para difícil. Então, por essa razão, não é normalmente uma indicação que eu faço para os iniciantes na doutrina, mas é interessantíssimo e muito curioso, porque ele trata dessa caminhada, desde a formação do sistema solar, da Terra, do planeta, das condições de vida e da evolução das sociedades e da humanidade no planeta. Então, eu separei, né, 3 itens aqui relacionados a esse assunto trazido em A Caminho da Luz. Primeiro ponto, a gênese planetária, ou seja, a formação dos planetas e do planeta Terra principalmente, que é como o livro se inicia. Jesus, Emmanuel, chama nesse livro de o Divino Escultor. E o livro começa falando de uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, pelo Senhor Supremo do Universo. E nós vamos ver que, naquele momento da gênese planetária, nós temos a primeira reunião desses espíritos, da qual Jesus faz parte, do qual o grupo Jesus faz parte, para justamente dar início à formação do planeta Terra. Depois a gente passa pelo que eu chamei aqui de filhos da Terra, quando você tem a biogênese, ou seja, o surgimento da vida, e logo, né, mais adiante, as condições necessárias, apropriadas para que surja a forma humana no planeta. Esse surgimento, essa forma humana, que surgiu do aperfeiçoamento e combinações dos sistemas celulares. Hoje vocês vão lembrar das aulas de biologia, lá atrás, viu? Aquelas formas mais primitivas, unicelulares, né? Não vou falar muito os termos técnicos aqui para não assustar muita gente aí. Mas formas iniciais mais simples, celulares, e durante a evolução e as modificações, sempre aparando arestas do processo evolutivo humano. Nós vamos ver que aquele início tinha um propósito, era dar condições para que nós estivéssemos aqui bilhões de anos depois, né? E no terceiro ponto a gente vai falar um pouco dos exilados da capela, ou exilados de capela, né? Com instruções de Jesus para aqueles irmãos que vieram degradados de capela para cumprir uma missão aqui na Terra, para impulsionar o progresso humano na Terra com a promessa consoladora de sua vinda futura, da vinda de Jesus, tá? Então vamos lá, Gênese planetária, filhos da Terra e os exilados da capela. Então, como eu mencionei, né, naquele momento inicial, esses espíritos puros e superiores se organizaram. Jesus estava no meio para definir, olha, nós vamos criar o planeta Terra e vamos trazer espíritos e condições para que espíritos possam encarnar ali e desencadear, né, o desenvolvimento, a evolução da humanidade, dos seres humanos na Terra. Criaram as condições ideais para o surgimento do protoplasma e o germe sagrado dos primeiros homens, conforme Emmanuel nos traz em A Caminho da Luz. O germe sagrado dos primeiros homens. Então observem que daquela primeira organização celular simples, né, as coisas foram se modificando, foram se tornando mais complexas, até chegar hoje no que nós somos, um organismo de trilhões de células, trabalhando juntas ao mesmo tempo como um sistema em equilíbrio perfeito, para que espíritos possam encarnar nesses corpos e buscar a sua evolução, o seu progresso espiritual. É ou não é uma vitória? É ou não é uma vitória?
Então, as condições foram criadas, os organismos foram se complexificando, aí vieram organizações multicelulares, aí vieram, né, os diversos grupos de organismos vivos, diferentes ali por todos os reinos, todos os filos e etc. Vieram os peixes, vieram os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e veio o homem. E chegou o homem. Mas é muito interessante que, biologicamente, a ciência tem todo um caminho, uma linha de desenvolvimento técnica, científica, para nos explicar quando a gente estuda biologia. Mas tem coisas que eu aprendi lendo esse livro, que não estão trazidas nos livros de biologia e de evolução, e que, para mim, são de alta confiança e fazem muito sentido. E que, curiosamente, daí a pouco eu vou mostrar para vocês quão interessante essa informação, por exemplo, pode ser. Então nós temos aqui Charles Darwin, que é conhecido na biologia como o pai da evolução, tá? Nós temos essa imagem famosa da evolução do homem, que a gente costuma dizer que o homem veio do macaco, né? Então o que acontecia é o seguinte: existiam, né, primatas muito simples inicialmente, e essa evolução passou ali pelos macacos, naturalmente, e foi se ramificando em direções em que chegamos até hoje ainda com o macaco e com o homem. E tem uma história na figura da direita que a gente ouve muito falar também sobre um tal de elo perdido. E que na biologia essa é uma batalha até hoje. Não achamos o elo perdido que liga o homem ao macaco. E o Emmanuel, em A Caminho da Luz, mais ou menos dá uma noção do porquê. Porque a evolução, ela é estudada mais ou menos assim. Você vai acompanhando os fósseis, os restos dos animais, dos organismos que ficaram para trás, e vai vendo que modificações pequenas foram acontecendo e os grupos foram surgindo. E o tal do elo perdido, que explicaria se o homem veio ou não do macaco, nunca foi achado. E eu arrisco dizer que nunca será. Tá? Por quê? Porque nesse livro, tá, o Emmanuel nos traz uma informação muito interessante. Porque quando os primeiros homens surgiram e foram evoluindo, vários projetos de homens não estavam dando certo. E no próprio plano espiritual, os colaboradores de Jesus, os assistentes de Jesus, conforme é relatado no livro, faziam experimentos e alterações genéticas no plano espiritual, para já trazer novas formas de homens melhorados, sem que eles fossem evoluindo pouco a pouco na carne, nas encarnações no corpo. Então, o que acontece é que esse salto dos primatas e dos homens primitivos mais simples para os homens mais capacitados e mais modernos, ele foi feito quase que integralmente no plano espiritual. Haja visto que, por exemplo, no livro Exilados da Capela, do Edgar Armond, ele fala que se pudéssemos observar a encarnação do homem e a evolução do perispírito, do espírito, hoje, se você olhar para cada um de nós, para o seu corpo e para o seu espírito, você vai ter mais ou menos uma semelhança de forma e de contornos, em que as imagens se sobrepõem perfeitamente. Naquela época, né, conforme relatado no livro, se você olhasse, você via o corpo do homem primitivo e um perispírito que já nem cabia direito ali, porque o corpo não acompanhava.
É como se você visse uma imagem meio fora do lugar, meio sem encaixe perfeito do espírito com o corpo. Então eles precisavam fazer essas modificações no plano espiritual para que os próximos homens já encarnassem, para que o espírito encaixasse e pudesse evoluir de acordo com a forma do corpo. Olha que coisa maravilhosa, né? Faz sentido? Para mim faz sentido. É confiável? Nós estamos falando de Emmanuel e Chico Xavier. Né? É claro que eu não vou convencer um cientista evolucionista sobre isso, né? Mas é um bom ponto de reflexão. Tá? Então, esses homens primitivos, depois que as condições de vida ficaram ideais para que se sobrevivesse na Terra, vieram em um lento e gradual processo de evolução. E se eu pegar uma cronologia do reino hominal, ou seja, os homens, né, os humanos na Terra, rapidamente, para a gente ter uma ideia, né, os primeiros hominídeos surgiram por volta de 8 a 7 milhões de anos atrás. É tempo para burro, né? Mais ou menos de 4 a 2 milhões e meio de anos, nós tivemos aí o aparecimento do que a gente chama de Australopithecus, do gênero Homo. O primeiro Homo surgiu. E ele tinha habilidades para se virar ali, né, e se resolver num ambiente primitivo, que a gente chama de era da pedra lascada. Ele tinha habilidade para fazer algumas ferramentas, para manusear alguns elementos nesse sentido. 1.800.000 anos atrás surgem outros tipos de Homo. Então, as espécies de Homo começaram a se multiplicar, a aparecer outras espécies, conforme o que a ciência prova hoje. Tá? Homo erectus e o Homo ergaster. O Homo erectus era um homem que caminhava mais, ele era mais nômade, ele saía em direção de conquistar outras regiões. E o Homo ergaster permaneceu mais na região da África, dando origem a outras espécies de Homo, por volta de 500.000 anos atrás. Então nós começamos com 8 milhões de anos, chegamos agora em 500.000 anos. De 500 a 125.000 anos, acreditamos que surgiu finalmente quem? O Homo sapiens. O Homo sapiens. O homem da sabedoria. O homem que pensa. E aí ele já melhorou as ferramentas, as armas, e a pedra não era mais lascada, ela já era polida. Já dava um acabamentozinho melhor ali, né, nas suas condições de manuseio dos materiais. O Homo sapiens sapiens, muito prazer, somos nós, né? Por volta de 35.000 anos, com o surgimento do que a gente chama de raças pré-adâmicas. Observem que esse adâmica vem de Adam, que é o Adão, que está lá na Bíblia, no Velho Testamento, na Gênese bíblica. Olha que coisa interessante. Então, 35.000 anos, raças pré-adâmicas, para chegar ali na Gênese bíblica com a raça adâmica, com Adão e Eva. Tá? E aí nós temos, né, vários acontecimentos, fenômenos naturais, nós temos a extinção de vários desses tipos de homens mais primitivos que não sobreviveram e que a ciência comprova e mostra e tem registros, tá? Mas é muito interessante que se eu pegar lá na Gênese bíblica, tá? Mais ou menos de Adão e Eva, que não existiram, tá, gente? Como Adão e Eva e comeram a maçã lá no paraíso, é uma figura de linguagem, né? É uma alegoria para nos dar entendimentos mais aprofundados que a gente já tem condição de entender hoje. Mas se eu pegar, né, a Gênese bíblica com as raças adâmicas e o que eu chamei aqui, vocês vão entender daqui a pouco, de reminiscências do paraíso de Capela, nós temos mais ou menos 4.000 anos.
4.000 anos antes da vinda de quem? De Jesus. 4.000 anos. E depois da vinda de Jesus, nós temos mais quantos mil anos? 2.000 anos. 6.000 anos. E aí entra o milênio presente, que é o 7º milênio na contagem cronológica dessa história. E o 7º milênio é aonde tudo vai começar a se transformar e vai começar a acontecer para o planeta Terra. Porque o 7 não é um número aleatório. O 7 tem um sentido, um significado. Ele significa perfeição, sabedoria, reflexão, paz interior e ou conclusão. Então nós estamos agora no 7º milênio, no planeta de provas e expiações, que está caminhando para se transformar num planeta de regeneração, e que ao final desse 7º milênio, talvez essa regeneração esteja completa, para vivermos mais um período em regeneração. Por isso que Chico, as obras, os espíritos nos dizem que quando a transição se iniciar, né, para a regeneração, não é assim, nós vamos dormir mal e acordar bonzinho todo mundo. O que vai acontecer é que na transição para a regeneração, hoje, enquanto o mal ainda se sobrepõe ao bem, ele vai deixar de ter força e sobreposição ao bem. E o bem começa a ganhar mais espaço nos nossos corações e nas nossas ações. Então esse 7º milênio é decisivo. É o milênio que respeita a contagem, né, cronológica lá da raça adâmica na Gênesis bíblica, ou seja, tem sentido o que foi falado lá atrás por Moisés, por intuição, por inspiração divina, que veio sendo trazido ao longo de 4.000 anos até a vinda de Jesus, com as reminiscências do paraíso de Capela lá atrás, que nós vamos entender por que eles vieram e a missão de fazer progredir a humanidade, tá? Para chegarmos aqui hoje, nesse 7º milênio, que é a conclusão desse período. Lembram que falavam que em 2000 o mundo ia acabar? Em 2000, o que acabou foi o período dos 6 primeiros mil anos e o início da regeneração que estava por vir. Então aquele mundo corrupto, extremamente agressivo e extremamente, né, atrasado, acabou. Nossa, mas tá tão ruim hoje, né? Tá tão ruim hoje? Tá ruim. Mas já teve pior. Né? Então, a espécie humana em A Caminho da Luz, né, ela se deu nessa caminhada, esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento. A criação e o aperfeiçoamento da espécie humana se deu no plano espiritual. Ela teve que ser, muito delas, feita no plano espiritual, porque senão os 7.000 anos não ia ser suficiente. Os 35.000 anos não ia ser suficiente. Os 8 milhões de anos não iam ser suficientes. Ao longo de milênios, através dos esforços e experimentos dos operários de Jesus e sob sua coordenação direta. Então Jesus era o cientista-chefe do laboratório de genética e de evolução. E aí ele chegava e participava. Ó, como é que tá? Esse homem não tá bom, essa forma não é boa, esse aqui não vai prosperar e não vai chegar, dar condição para chegar onde a gente planejou. Elimina. Vamos mudar o DNA e vamos botar essa outra forma para as próximas encarnações. Olha que coisa interessantíssima, né? Então, em A Caminho da Luz, no capítulo 1, para fazer um wrap-up, e aí para quem tiver o interesse, fica a dica de ler essa obra, que é muito legal, né? O capítulo 1 se chama A Gênese Planetária, e aí ele fala, nos 7 itens que ele traz da comunidade dos espíritos puros, que eu já falei, a ciência de todos os tempos, onde ele fala
de forma muito sábia de que a intenção do livro não é contrapor a ciência. A ciência está estabelecida e os ensinamentos científicos estão definidos, mas ele vem para colocar um pouco mais de luz em alguns pontos que a ciência não consegue ainda enxergar e comprovar. Porque para a ciência comprovar isso da linhagem genética no plano espiritual, ela tem que acreditar no espírito. Percebem? Vai chegar a hora, mas ainda não chegou. Depois ele fala dos primeiros tempos do orbe terrestre, a criação das condições de vida, aí fala da criação da lua. Jesus moldou a terra e a lua com as próprias mãos a partir do plasma solar. Pensa na loucura que deve ter sido isso. Jesus. Sol. Faz uma bolinha de massinha, faz outra menor que a Lua e joga no sistema solar para orbitar. E a Lua foi essencial para que a condição de vida se estabelecesse na Terra, por causa do magnetismo entre os dois e das condições, né, perfeitas para que a vida sobrevivesse. Tem coincidência? Não pode haver coincidência nesse sentido, né? Fala da solidificação da matéria, fala do divino escultor e fala do verbo na criação terrestre, quando então os homens são inseridos no planeta primitivo. Tá? Aí então, os exilados da Capela entram em cena. Por quê? Porque Capela, que era um outro planeta, uma estrela, né, num outro sistema solar, estava atingindo o seu 7º milênio, o milênio da conclusão. E naquele momento, como aqui, ainda havia o quê? Muita corrupção. Ainda haviam espíritos que não seriam mais capazes de reencarnar em Capela na regeneração, como aqui. E aí, como a vibração não era mais compatível com o planeta que chegaria, o ticket de retorno não seria mais possível para aqueles irmãos. Mas tinha um outro ticket disponível. O ticket para onde? Vai para a Terra. Vai para a Terra porque lá está muito atrasado, só tem homem primitivo, e além de vocês refletirem e resgatarem o que vocês precisam, vocês ainda vão fazer um favor, vocês vão ajudar aqueles lá a progredirem. Olha só que beleza, né? Então, Jesus, de acordo com os relatos que a gente vê, né, tanto em A Caminho da Luz como em Exilados da Capela, na sua misericórdia e no seu amor infinitos, né, traz instruções diretas para esses irmãos. Capela atinge o ápice de seus ciclos evolutivos, mas milhões de espíritos rebeldes já não podiam mais habitar ali. Então, olha só que interessante. Tem uma curiosidade que eu gosto de trazer e fica a critério de cada um, né, acreditar ou não. Mas eu gosto muito de pensar, por exemplo, que o Geraldo Lemos Neto, né, o Geraldinho, que foi uma pessoa muito próxima de Chico pela maior parte da sua vida, e vários relatos dele já confirmaram isso, né? Nos traz informações muito interessantes sobre isso. Como, por exemplo, um sonho que ele teve na década de 90, se eu não me engano, em que ele acorda apavorado, corre para falar para o Chico, e o Chico já sabia, porque o Chico sabia de tudo, né? E aí, quando ele chega e se encontra com ele, Chico já adianta. Você veio falar do sonho? Né? Porque Geraldinho reviveu num sonho o momento exato em que eles estavam num conflito nuclear em Capela. Justamente lançando bombas atômicas entre eles e dizimando uma parcela muito grande dos habitantes. E por causa dessa rebeldia e dessa ignorância, ali foi o início desse degredo desses irmãos que não habitariam mais ali, incluindo o Geraldinho, incluindo o Chico e incluindo, por exemplo, Bezerra de Menezes.
Então, o Chico confirma para Geraldinho, nesse sonho, que eles estavam ali naquele momento. E que por isso eles tiveram que sair de lá, eles eram parte dos degredados de Capela. Né? Então é muito curioso você fazer essa associação e confirmar determinadas informações. Quando eu vi o Geraldinho falando isso a primeira vez, e eu acredito que foi há uns 2 anos atrás, ele fala, eu nunca falei isso para ninguém, mas vou falar agora. Aí ele conta, né, ele narra essa experiência. E os livros já foram escritos há décadas atrás. Né? Então as informações vão mais ou menos se encaixando. Faz sentido para mim. Tá? E ainda, além disso, né, sobre os exilados da Capela e a Caminho da Luz, tem uma outra coisa, um outro livro muito interessante também, que é o livro Roma e o Evangelho, de José Amigó. Esse livro é de 1874. Acertei a data. Eles eram do clero da Espanha. Eram cardeais, bispos ali, que tinham uma junta, pensem só, em 1874, poucos anos depois do livro dos médiuns ser lançado, uma junta da Igreja Católica se reunia para falar de espiritismo e fazer reunião mediúnica. Pensa se durou muito tempo. Não durou muito tempo. E, ao mesmo tempo, Roma e o Evangelho traz relatos e escritos das reuniões que eles faziam. E tem mensagens de espíritos maravilhosos ali, assinados, pelo menos, por espíritos importantes da história do cristianismo. Uma delas, é assinado por João, o evangelista. E aí, nessa mensagem, ele fala sobre os homens primitivos. E aí ele fala justamente do momento em que a evolução acontecia dos homens e esse trabalho no plano espiritual, porque ele fala, veio Adão, mas ele não tinha vindo como o Adão que a Bíblia nos trazia, um homem, uma mulher e tal. Né? Ele narra exatamente Adão como sendo esse homem primitivo, que não conseguia fazer nada, que só fugia, se escondia nas cavernas, que só sobrevivia, comia para sobreviver e para se reproduzir, que se agredia, né, que não tinha raciocínio nenhum. E vai contando como que ao longo dos milênios isso foi se aperfeiçoando para chegar no Adão. Agora eu fico imaginando João, no plano espiritual, em 1874, né, contando da experiência dele como judeu, porque tinha conhecimento das Escrituras, do Velho Testamento, como discípulo de Jesus, porque tinha conhecimento dos evangelhos, inclusive contribuiu com eles, né? Falando de uma coisa que aconteceu milhões de anos antes. Porque ele vem trazer justamente a informação mais precisa, juntando o que estava ao nosso alcance em termos de conhecimento com o que não estava. E nessa época não estava nem ainda em A Caminho da Luz e nem Exilados da Capela. Então essa mensagem está lá, enorme, linda. Tem mensagem de João, tem mensagem de Paulo, tem mensagem de Maria. Né? E é um livro que, felizmente, quem procurar vai achar PDF na internet. Porque para vender, tá dificílimo de encontrar, físico. Então vamos lá. Então, os espíritos que foram exilados na terra, vindos de Capela, receberam instruções diretas de Jesus, conforme narrado no livro. Com a sua palavra, olha para vocês verem, está decidido que eles não vão voltar mais para a Capela, vão para a terra. Pensa no seu desespero se souber que não vai encarnar mais no meio daqueles que você ama e que você encarnou por muito tempo nas últimas vidas. Vai ser separado daqueles que você ama. Porque pior que você seja, por mais ódio e mais ignorância que a gente ainda carregue, alguém a gente ama, ou alguma coisa a gente ama.
Então pensa ser notificado de que, olha, a partir de agora, aquele grupo de espírito legal ali que você conviveu a vida inteira vai permanecer aqui e você vai para um outro lugar. Um pouquinho mais complicado, né? Então, esses espíritos, conforme a narração no livro, entram em desespero, caem em lágrimas. E são todos reunidos num auditório. E quem vem palestrar? Jesus. Imagina, palestra com Jesus, né? E Jesus vem e fala para eles, né? A narração do trecho é a seguinte: com sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Imagina, Jesus, não se desesperem. Peguem o ticket, peguem as malas e vão. Eu tô de olho. Eu tô aqui backing up. E na hora que precisar eu desço. Como ele fez. Então imaginem a bondade e a misericórdia desse espírito, né? Naquele desespero dava até para vir com um pouquinho mais de esperança, né? Mas era o que tinha para aqueles irmãos naquele momento. Para aqueles irmãos não, para nós, porque muitos de nós somos ainda, né, remanescentes deles, somos eles aqui nos dias de hoje. Então, assim foi que aconteceu com os exilados da capela. E no livro de Edgar Armond, que eu gosto muito de lembrar também, não é um livro mediúnico, tá? Mas é um livro inspirado, que eu acredito que foi muito bem inspirado, eu gosto muito do conteúdo dele. Algumas coisas eu não consigo confirmar em outras obras, e algumas eu consigo. Então a gente nunca pode acreditar 100% em tudo, em todo tempo. Mas, no geral, considero um bom livro, tá? Ele nos cita o que ele chama de 3 ciclos. O primeiro, com a gênese planetária, as raças mãe e os exilados da capela. O segundo, com a gênese bíblica, as raças adâmicas, com a formação das sociedades, principalmente o povo hebreu, que foram, né, classificados, considerados os filhos de Israel. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Que não cumpriram a lei de acordo 100% com o que estava previsto e que demandou a vinda de Jesus, que era inclusive judeu, filho de Israel, mas que veio para fazer a lei se cumprir, tá? Então, o segundo ciclo. E depois da vinda de Jesus, o terceiro ciclo, que se inicia com a sua crucificação. Porque ali nasce o cristianismo. Nasce o porvir dos séculos que nos trouxeram até aqui. A crucificação, os 2000 anos seguintes, tá? Com a vinda de quem? Do Consolador prometido. Com a vinda da doutrina espírita, tá? E aí agora entrando no terceiro milênio com a transição para o planeta de regeneração. Em João capítulo 1, versículo 3, ele nos trouxe: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que é mais ou menos o que ele traduz com mais detalhes nessa mensagem de 1874. Né? Então vejamos como encaixar as peças do quebra-cabeça para ampliar o entendimento, tá? Finalmente, só para ilustrar, eu acho legal a gente lembrar aqui, quando a gente vai lá no
na Gênesis, né, no capítulo 5, quando fala de Adão, Eva, Noé, de todos aqueles nomes importantes, Sete, Caim, Abel, aqueles nomes que trazem, que figuram um entendimento muito mais profundo do que somente ler e entender literalmente o que está escrito, nós vamos lembrar de uma coisa interessante, que as idades das pessoas naquela época, né, eram de séculos. Então, por exemplo, Lameque gerou Noé aos 182 anos. Tá? Em Gênesis capítulo 5, versículo 29, ele nos traz: Deus deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Quando que o Senhor vai amaldiçoar alguma coisa? Então percebem que não dá para ler ao pé da letra, interpretar ao pé da letra? E aí, no capítulo 5, que fala do dilúvio, nós já vamos ver uma coisa interessante. A longevidade é reduzida, em torno de 120 anos. As pessoas morriam com 900, agora passam a morrer com 120. É possível? Não sei dizer 100%, mas eu acho que é possível. Basta que a ordem seja dada, né, pelo Criador e que isso aconteça. Agora, eu acho que nós, vivendo 900 anos, a gente estava fazendo tanta besteira. Porque se com 80, 100 anos a gente passa uma vida aqui condenando outras várias encarnações, imagina 900. Né? Então eu acho que nessa modificação genética ali, foi se reduzindo a capacidade máxima de vida do homem para que melhorasse, desse mais tempo desse aperfeiçoamento moral acontecer. Porque senão a gente ia fazer tanta dívida que haja encarnação para pagar o débito, né? E aí tem uma coisa interessante, porque é justamente aí, acredito eu, que é quando os exilados da capela vêm. E os exilados da capela, lembram que eu falei que eram rebeldes? Ainda estavam muito cheios de ignorância e de corrupção? Na Gênese bíblica nós temos a narração, né, dos Néfilins que descem, os gigantes que descem, os filhos de Deus que descem para povoar a terra. Então, provavelmente que sejam a descida desses exilados de capela para se misturar com os homens primitivos que estavam aqui. Só que o plano não saiu conforme estava totalmente planejado, porque essa corrupção e esse prazer na carne que esses irmãos ainda trouxeram, fizeram com que, ao virem as filhas dos homens, que eram bonitas, escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então, o encaminhamento não foi inicialmente aquele que estava totalmente esperado. Porque ao se misturarem aqui, né, muita coisa desandou. E por isso que muita coisa levou muito mais tempo para se resolver. Tá? Aí você vem a história de que Caim matou Abel e de que, né, enfim, que dá assunto para umas 4 palestras, pelo menos. Tá? Mas aí, a partir do momento que aquela sociedade começou a caminhar e a progredir, porque o progresso ele é inevitável, né? Nós temos então o surgimento das sociedades, dos vários povos, as etnias e as diferentes interações entre eles, ou mais pacíficas, ou mais bélicas, ou mais de submissão, ou mais de ódio, ou mais de vingança e assim por diante, tá? Então nós temos aqui 3 pontos: o biológico, nós temos anterior ao biológico, ou melhor, depois do biológico, o que nos restava, que era a religião, a fé, porque era a única coisa que a gente tinha, né? E com a evolução intelectual, nós começamos, enquanto sociedade, a nos organizar, a criar leis, a melhorar a condição de vida, ainda com muita corrupção, ainda com muito interesse nos benefícios próprios, mas socialmente mais organizados. E aí nós temos, então, o que
milhares de anos mais tarde, o Espiritismo veio nos trazer como pilar a filosofia, a ciência e a religião. Porque a filosofia pensa, a ciência testa e confirma, mas o que eleva. Não adianta ciência e filosofia sem a ligação com Deus. Então nós precisamos, ou precisávamos, combinar os três pilares para que essa evolução moral fosse aperfeiçoada. Tá? Com isso, então, né, nós podemos aqui enumerar as reencarnações como ferramenta de misericórdia divina para o nosso progresso, né? Os capelinos na terra e a sedução da carne que ainda estava muito forte neles, né? Mistura com as mulheres primitivas num sentido muito profundo a ponto de transgredir a lei. As sociedades que se iniciaram com primitividade, muito focadas no material e ainda muito fundamentadas na corrupção, né? Aí, como eu falei, tem Caim, tem Abel, tem Sete, tem Noé, tem a Gênese bíblica, que não cabe mais uma interpretação literal, né? E nós temos os pactos com Deus. Os pactos com Deus sempre existiram. Nós podemos citar Noé, nós podemos citar Abraão, Moisés, todos os profetas do Velho Testamento que vieram trazendo, anunciando, né, os eventos do porvir, né, nos alertando para as condutas e comportamentos para que pudessem ser modificados. Nós temos Jesus, que é um profeta, que veio também, né, para poder fazer com que a lei se cumpra e não destruí-la. E nós temos Allan Kardec, que veio para codificar a doutrina, para decodificar a doutrina, que é o Consolador prometido. Sempre pactos, sempre Deus estendendo a mão e falando, olha, vamos lá, vamos seguir. E sempre, mesmo com os atropelos e os tropeços, com novas oportunidades e novas chances de seguir em frente no progresso. Estabelece-se, então, esse entendimento pleno da imortalidade da alma. Ó o obsessor chegando ali. Ó. Os compromissos reencarnatórios, né, que Divaldo, certa vez eu ouvi dizer e achei muito interessante, que num determinado momento, para todos nós viremos com a única missão de servir. Nós vamos abandonar todo o sentimento de egoísmo, de vaidade, de orgulho e de amor próprio exacerbado para servir o próximo. Tá? O livre-arbítrio e o esquecimento, que é misericórdia divina, que nos permite renunciar às nossas falhas, às nossas dificuldades, aos nossos apegos, amar e resgatar. Tá? E a reforma íntima, que vai ser, né, a ferramenta para alcançar esse resgate. Em primeiro lugar, o resgate de nós mesmos, né, e auxiliar no resgate de outros irmãos que porventura estejam ao nosso redor, e da qual o progresso, e dos quais o progresso depende da gente. Né? Porque muitas vezes a gente escolhe simplesmente por dificuldade ou por falta de paciência, não aguento mais, vira as costas e deixa, ó, você se vira aí. Né? Transformação na prática do bem pelo bem, sendo discípulos dos exemplos de Jesus. Então, meus irmãos, é essa perseverança que nos levará à vitória. Tá? Provas e expiações, estamos saindo delas. Transições planetárias, como nós vimos, os 3 ciclos, né? E a regeneração que está nos aguardando. É um processo que foi gradual, com milhares de anos, desde os primeiros homens, desde os nossos primeiros ancestrais, mas caminhou sempre para frente, sempre melhorando, com a oportunidade de permanecer na Terra
ou sermos exilados como os irmãos de Capela em outro orbe, que hoje tudo indica que é num planeta primitivo, com as mesmas condições da Terra já, né, que é chamado Quiron, tá? Relato também de Geraldo Lemos Neto. Concluindo, nós fomos criados para dar certo, né? Então não precisamos ter medo e nos desesperarmos com relação a algo diferente disso, tá? O tempo é patrimônio divino do Espírito. Nós temos quanto tempo? Todo o tempo, o infinito, todo o tempo do mundo, né? Milênios, 7.000 anos, é nada, né? Então são lampejos de tempo quando você tem a eternidade. Vivendo com fé e compreensão de Deus, estejamos certos do amparo amigo do Divino Mestre. Porém, cabe a nós o esforço da mudança, a boa intenção na execução da obra e a vontade de perseverar. Quem aqui é de Minas? Como a gente fala muito lá no Brasil, em Minas principalmente, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, porque já teve muito pior. Não é verdade? Então, estejamos certos dessa vitória. Estejamos certos dessa vitória em Jesus. Porque somos resultados de um projeto perfeito. Tá? Algumas das referências que eu utilizei nesse estudo, como eu falei, a Boa Nova, Os Exilados da Capela, A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos e sempre a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Tá? Opa, desculpa. E como sempre, gosto de lembrar que Ele está aí diariamente, nos aguardando, de braços abertos, palestrando em nossos corações sobre a importância de seguirmos, perseverarmos e termos essa certeza de que a vitória já está chegando, né? A vitória já está chegando. Então, é confiarmos e seguirmos firmes no propósito de reforma íntima e de amor ao próximo, né? Amor ao próximo, tá bom? Uma excelente semana a todos, que Deus entre e permaneça na casa de todos nós e siga conosco em nossos caminhos diários. Muito obrigado, viu?